Bom dia, pessoal. Mais uma vez representando o projeto Constituição é Notícia. Hoje nós estamos na presença do professor Floriano. A gente vai ter uma conversa bem bacana e bem legal sobre alguns aspectos dos direitos do consumidor em meio à pandemia do coronavírus. E bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui com o Hélio também, que é aluno, também é extensionista do projeto. E agora eu vou passar a palavra a Hélio para ele começar a nossa discussão. Bom dia, gente. A gente, como o Daniel já disse, a gente vai falar sobre os principais direitos do consumidor, sobretudo nessa época de pandemia e nesses 30 anos do Código do Consumidor. Eu queria dirigir a palavra a Floriano e perguntar a ele, nesse momento, quando é registrado abuso em preço de itens de consumo, o que é que o consumidor pode fazer? Bom dia Daniel, bom dia Hélio, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir o vídeo, a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, meus parabéns a vocês, participantes e extensionistas desse projeto, meus parabéns ao professor Rafael, ao professor Marcelo Mara, por encabeçar um projeto de tamanha relevância que vem tomando corpo na universidade toda, todo mundo comenta. E isso em razão da qualidade, né? Em razão do nível que está sendo dado ao trabalho pelo encaminhamento dos alunos. Né? Os professores dão delineamentos, mas são vocês que fazem. Então, parabéns a todos os envolvidos. Bom, Hélio, quanto à tua pergunta, vê só, não é a primeira vez que a gente está passando por um problema de uma catástrofe, digamos assim. É evidente que o atual momento é distinto, é diferente de tudo que a gente viveu, de tudo que essa geração que hoje está na Terra viveu. Né? Todas as gerações que estão na Terra. Mas em outros momentos de catástrofe, Mariana, Brumadinho, por exemplo, a gente se deparou com situações onde houve um abuso de preço, um aumento abusivo de preço, em razão justamente dessa tentativa nefasta, enfim, reprovável de tirar lucros maiores em razão do problema que está sendo vivido. E isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele obsta, ele considera o aumento abusivo, o aumento desproporcional, o aumento sem causa, uma conduta abusiva, está lá no artigo 39 do Código do Consumidor. E isso, obviamente, não se dá só em momento de catástrofe, né? Aqui é nível de Campina, por exemplo, sei lá, a gente pode exemplificar São João, você vai pegar um táxi numa noite que tem muito movimento, às vezes o táxi diz, olha, não vou cobrar pela bandeira, vou cobrar o valor R$100 para você ir até determinado local da cidade. Isso é abusivo, isso não pode existir. O que o consumidor pode fazer numa situação dessas? Com relação a preços de mercado, os preços são livres. Então, a abusividade ela vai ser aferida por um órgão de defesa do consumidor, PROCON municipal, PROCON estadual, alguém que possa receber essa demanda do consumidor e analisar o que o PROCON pode fazer. O PROCON pode pedir notas fiscais, digamos que o aumento foi de álcool gel, de determinada rede de farmácia. Ele pode pedir notas fiscais da rede de farmácia de 3 meses atrás para saber se esse aumento veio do fornecedor principal, do fabricante, ou se foi um aumento pelo comerciante para poder conseguir mais lucro nesse período. Enfim, vai ter que ser feita uma análise para saber em que momento ou quem patrocinou esse aumento abusivo. Então, só um órgão de defesa do consumidor pode fazer isso. Se o consumidor fica resiliente, resignado, silente, vai dar margem para que essa prática possa continuar, possa prosperar. Então, o interessante, eu sempre digo que o direito do consumidor é cidadania, é que você possa enfrentar essas situações e, de fato, reclamar. Se for um órgão, se for um serviço concessionário, um serviço público por concessão, você vai reclamar nas agências reguladoras. Enfim, cada situação tem o seu foro específico. O que não pode faltar é essa cidadania, esse ato de você reclamar, de você não tolerar a situação e reclamar. A gente teve recentemente álcool gel, máscaras, EPIs, né? Álcool gel já deu para ver que voltou mais a um preço de normalidade. Os EPIs continuam muito altos nos preços. Então, isso tudo tem que ser averiguado. A gente, pessoa física, não tem como fazer. E é muito complicado também, porque a gente vê que numa situação de calamidade, onde a população já realmente não tem os mesmos recursos que provia antes, você vê esse aumento, é realmente
uma afronta a tudo aquilo que a gente aprendeu que deve ser feito e todos aqueles direitos à saúde que nós temos, a ter esses equipamentos, enfim. Mas é justamente o que você disse, né? Precisa de uma provocação, digamos, por parte do consumidor para que esses direitos sejam resguardados. Passando a outro ponto, a gente tem, em meio à pandemia, muita propaganda enganosa de alguns produtos. Né? Você vê produtos que têm receitas que curam a doença, que tratam, que você vai... Isso não acontece só de hoje, né? Já é de muito tempo, mas agora a gente está vendo ainda mais. Então, o que é que o consumidor pode fazer diante dessa propaganda enganosa desses produtos? Bom, tanto na primeira situação quanto agora, uma investigação, um procedimento para verificar essa situação pode partir de provocação do consumidor, como também pode partir dos próprios órgãos de ofício, os próprios órgãos de defesa do consumidor podem agir de ofício. A propaganda enganosa ela tem uma observância interessante por parte do Código do Consumidor, tem uma atenção toda especial, no artigo 36, 37 e 38, que tratam especificamente da propaganda ou abusiva ou enganosa, são conceitos distintos, e a propaganda enganosa, que é essa que você está perguntando, ela tende a induzir o consumidor ao erro, a apresentar um produto com propriedades, com características das quais ele não dispõe. A gente já viu aí alguns produtos serem anunciados como cura para o Covid, né? Medicamentos manipulados. Tem uma empresa de manipulação de medicamentos, de produtos, que faz manipulação simples, e tinha lá um creme que, em tese, protegia contra o Covid. Isso não existe. Existem vários medicamentos de farmacêuticos de verdade que estão sendo estudados e podem manifestar algum tipo de efetividade no combate ao Covid, mas nenhum é ainda o medicamento. Tampouco existe um medicamento simplório, como um sabonete, um creme, um tipo de sabão que possa evitar o Covid ou até curar. Nem existe isso no âmbito científico, nem tampouco no âmbito de manipulação. Então, uma propaganda que tende a levar o consumidor à ideia de que determinado produto possa oferecer essas propriedades, ela é absolutamente enganosa. E ela ganha um componente de reprobabilidade maior ainda, porque abusa do momento, né? Abusa da boa-fé das pessoas. Tanto é uma conduta lesiva prevista no CDC, como é crime, o CDC traz normas de infração criminal. O artigo 67 fala das condutas referentes à publicidade enganosa, que pode levar à punição quem promove a publicidade, ou seja, o fabricante, o vendedor, enfim, e também quem coloca no ar, quem coloca em meios, né? Ou seja, a empresa de publicidade, o publicitário, porque o artigo fala que sabe ou deveria saber ser enganosa. Ora, eu acho que é do senso comum de todos que não existe nenhum medicamento, nenhum sabonete, como eu vi recentemente, que cura o Covid. Se eu, como publicitário, aceito fazer uma mídia, uma peça publicitária informando que um sabonete cura o Covid, eu sei que isso é enganoso. Então, eu posso incorrer nas mesmas penas daquele que produziu. É artigo 67 do CDC. Não é invenção minha, não. Está lá. Né? Está lá no CDC. Além de você pode aprofundando mais, crime contra a economia popular, estelionato, você vai ter 1001 situações que podem ser levadas fora, obviamente, do âmbito do direito do consumidor. Mas o próprio direito do consumidor regula essas situações. Perfeito, professor. Minha pergunta agora vai justamente na direção que você já tinha feito na sua introdução, que é uma situação que Campina vive muito, que é no caso, por exemplo, de cancelamento de shows, né, que a gente agora vai passar por essa situação, devido ao maior São João do mundo, provavelmente não será realizado em junho. E é no caso de cancelamento de shows, de peças teatrais, viagens, enfim. Quais são os direitos do consumidor nesse âmbito? Bom, o CDC traz normativo para isso. Embora haja subsídio suficiente no CDC, o governo federal editou uma medida provisória, acho que é a 948, começo dessa pandemia, tratando especificamente desse tipo de evento. Shows, pacotes turísticos, passagens aéreas, e dando a possibilidade de, claro, a primeira situação, a primeira possibilidade para ser redundante é o acordo entre as partes. Mas não havendo acordo, ou não sendo possível em determinado momento, as empresas produtoras teriam até 12 meses para
devolver o dinheiro que já foi pago, obviamente, se o consumidor não pagou nada, não perdeu nada, né? Mas o dinheiro que você comprou uma passagem aérea, por exemplo, então, o voo não vai haver porque não está havendo voos. Então, eu teria a possibilidade de remarcar essa passagem para uma data futura, sem cobrança de nenhuma multa, sem cobrança de nenhum valor em razão da remarcação, o que normalmente acontece, mas não aconteceria em razão do Covid, é o que a MP 948 prevê, a medida provisória prevê, ou a devolução. A devolução do valor poderia ocorrer, ou pode ocorrer em até 12 meses. Pode ser antes, ou pode ser depois. Essa medida dos 12 meses é para proteger um pouco o setor produtivo, já que se haveria uma descapitalização muito rápida, poderia levar à falência de vários setores. Quando a gente fala de eventos particulares, casamento, batizado, formatura, muda de figura. A MP não fala de eventos particulares. O que acontece? A solução ainda é o acordo. Um dos princípios que norteia o CDC é a boa-fé contratual. Né? O contrato tem que ter uma relação de reciprocidade baseada na boa-fé. Então, no primeiro momento, a melhor das alternativas é buscar um acordo com o fornecedor, procurar uma data futura, esquecer a questão de multa. Todo mundo está perdendo um pouquinho nesse momento. Então, ceder para lá e para cá sempre vai ser uma das melhores alternativas. É evidente que nem sempre o acordo vai ser possível, mas o consumidor ainda vai ter como recurso o PROCON, o próprio judiciário, enfim, pode dar a solução a essa demanda. Perfeito, professor. Buscar a maneira pacífica, né, de resolução, em primeiro de tudo, mas o no caso tem sido muito estimulado, inclusive pelos próprios órgãos de defesa do consumidor, inclusive pela própria MP, que fala, primeiro tente um acordo, se não houver a possibilidade. Então, é um momento de excepcionalidade, então a gente tem que, normalmente em momentos de excepcionalidade, o direito recorre aos princípios. Porque os princípios, eles são perenes, né? Então, um dos princípios principais, como eu falei aqui, do direito do consumidor, é a boa-fé. Então, quando faltar argumento, corra para a boa-fé. O que a gente pode fazer dentro de uma ambiência de que ninguém está tentando ganhar mais do que ninguém está tentando passar a perna em ninguém. Um ambiente de boa-fé, de honestidade, de intelectualidade entre os dois. O que a gente pode fazer? Bom, daí a gente tem para uma coisa. É só se eu estiver me estendendo muito na resposta, avisa aí, hein? Porque... Não, tá perfeito. Você pode ficar à vontade, professor. Perfeito. Eu falo até o aparelho ficar seco dentro da boca. Perfeito, professor. Deixa eu pegar uma água aqui. Prosseguimento, ainda nessa seara, a gente tem um ponto das academias, né? As academias hoje, a gente olha por por duas visões. A visão do consumidor, que não está tendo usufruto daquele estabelecimento, mas também a visão das academias, que estão sem funcionar, e muitas delas estão sem receber rendas, mas ainda, em alguns casos, tem que pagar impostos como ISS, né? Então, é um ponto complicado da gente tocar, mas em relação aos direitos do consumidor, seria possível eu pedir a suspensão da cobrança de uma mensalidade de academia no caso dela estar fechada? Pode. Para haver a cobrança de qualquer serviço, tem que haver a prestação do serviço. A academia, infelizmente, e até pela sistemática do serviço que é prestado, ela não pode fazê-lo à distância, né? Você pode ter educação à distância, você pode ter uma consulta médica à distância, que agora é permitido, você pode ter uma consulta jurídica à distância, mas você não pode ter, ou pelo menos que eu entenda, não sou muito adepto da academia, né? Nota-se, mas eu acredito que você não consiga fazer muita coisa à distância. Pode haver um acompanhamento de um personal à distância? Pode, evidentemente, mas o uso da máquina, o uso do ambiente, você não tem como fazer à distância. Então, pode haver a suspensão, sim. Novamente, está se pedindo que se use o bom senso, se use a modalidade do acordo, da boa-fé das partes, para tentar equalizar essa situação. Quem pode continuar pagando? Quem paga por mês? Quem paga por mês está tranquilo. Não vai, não pagou. Quem tem um contrato anual, semestral, o ideal é que, posso continuar pagando? Continua pagando e estende para o final. Ou seja, a academia passou 2 meses fechados. Eu paguei 1 ano e 2 meses fechados. Então você vai ter um contrato de 14 meses. Estende 2 meses, as academias estão oferecendo essa oportunidade. Estúdio de Pilates está fazendo isso também. Enfim,
Qualquer desses que trabalham mais ou menos nesse mesmo ramo precisa da presença do aluno do cliente. Se não for possível um acordo desse tipo, ainda é lícito ao consumidor pedir a suspensão, porque, notadamente, as pessoas, não só a ausência do serviço pode desencadear esse desejo de suspensão, como também a diminuição das suas condições financeiras. Tem muita gente perdendo emprego, diminuindo renda. Advogado tem sofrido muito com isso, contratos que estão sendo diminuídos porque as empresas têm dificuldade de pagar, diminuir no valor. Então, você pode enfrentar momentaneamente uma dificuldade financeira que impossibilita que você continue com aquele pagamento. É melhor para a empresa você voltar mais um tempo, daqui a algum tempo, fechar um acordo agora e voltar daqui a algum tempo, do que perder esse cliente para sempre, né? Então, novamente, boa fé, acordo, sentar, conversar à distância, para ver se chega uma solução. Certo. Pautado ainda, professor, nesse princípio da boa-fé, um tema que tem se tornado recorrente é, por exemplo, o cancelamento das aulas, né, que já houve em abril. Uhum. Como é que fica essa relação, por exemplo? Deve haver um abatimento de mensalidade? Como é que você enxerga essa questão? Bom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão ligado ao Ministério da Justiça, que regula ou tende a regular as relações de consumo, enfim, ela divulgou uma nota técnica no começo da pandemia, inclusive falou sobre a questão das aulas. Quando nós tratamos de aula, a gente tem que fazer a divisão de que nível de aula nós estamos tratando. Em terceiro grau, a universidade, por exemplo, se há possibilidade de continuar as aulas na modalidade não presencial, em EAD, é possível fazer e não há uma obrigação de diminuição no valor das mensalidades em razão de que o serviço continua sendo prestado. O professor em casa ou presencialmente, ele está trabalhando, ele está corrigindo prova, preparando aula, enfim. Há um custo para a universidade na manutenção disso tudo. Aí você diz, mas há uma diminuição na manutenção predial. Mas a manutenção predial, pode ter certeza que é o mínimo em relação aos custos de manutenção de uma universidade. Até porque o EAD é permitido pelo MEC e é autorizado. Aí você pensa, ensino fundamental, para começar a mudar de figura, né? Porque você no ensino fundamental, às vezes você tem outras atividades que estão agregadas a isso, um esporte, um lazer, uma arte, algum curso que não está podendo ser prestado. Então, se você tem, além da aula, outros serviços que são contratados, hoje muitas escolas, inclusive, são de tempo integral e oferecem até alimentação, não estão oferecendo nesse momento, então você pode conseguir um abatimento proporcional aos serviços que não estão sendo prestados, desde que a aula continue sendo dada. Aí você parte para infantil, né? Bom, infantil fica mais difícil. Como é que você faz uma criança de 3 anos, 2 anos, permanecer na frente do computador assistindo uma aula? É mais difícil. Então, a possibilidade de cancelamento não é o recomendado, porque você tem professores, tem funcionários que provavelmente sofrerão com esses cancelamentos, mas é possível sim. É possível o abatimento de preço, nessas situações também. Há de se prestar atenção, os pais devem prestar atenção, salvo engano, a partir dos 4 ou 5 anos, é obrigatório a matrícula da criança em alguma instituição de ensino. Então, não dá para cancelar e deixar a criança em casa, porque foge da lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Então, não é o caso de cancelamento. A melhor alternativa volta a ser, para não ser sendo repetitivo já, a tentativa de um acordo para uma resolução, para uma possibilidade de não cobrança de multa em caso de atraso, de elastecer o prazo de pagamento, enfim, buscar meios que sejam menos danosos às duas partes. Mas a continuidade dos serviços por meio remoto, ela é perfeitamente possível, permitida e legalizada pelo MEC. Perfeito, professor. Acho que, de uma maneira geral, em todas as situações que a gente está vivendo na pandemia, a gente tem que olhar para os dois polos, né? Você tem o polo daquela pessoa que está pagando a mensalidade e que não está tendo a sua renda completa, mas você também tem o polo da instituição que tem um grupo de funcionários para pagar, que são pessoas que também dependem da instituição, que tem uma série de outras despesas que muitas vezes a pessoa, o aluno ou a pessoa que está pagando aquela instituição nem sabe que a instituição tem. Enfim, é sempre realmente recorrer para você tratar os casos específicos na medida de sua especificidade
com isonomia, né? Você tratar aquelas pessoas que não têm acesso a essa condição de pagar a mensalidade para você tentar um abatimento, enfim, mas você também olhar para a classe dos profissionais, enfim. Isso. Mais do que nunca, a questão do cada caso é um caso ganha importância. Cada caso, de fato, agora é um caso. Você não pode tratar a massa de uma forma igual. Nem todos os professores estão na mesma situação, nem todos os alunos estão na mesma situação, nem todos os consumidores, se a gente levar para o macro, estão na mesma situação, nem todas as empresas estão. Ora, empresa de telefonia, empresa de comunicação, empresa de farmácia, supermercado, não está ruim, está bom demais até, né? Tem um aumento expressivo. Mas se você levar uma empresa, uma loja de roupa, um restaurante, esses estão sofrendo, né? E esses têm funcionários, os funcionários têm suas contas. E a economia é uma roda, né? Quando você demite 10 pessoas, essas 10 pessoas vão deixar de pagar água, energia, vão deixar de pagar aluguel, vão deixar de pagar os seus credores. Esses, por conseguinte, por não receber o crédito que deveriam, vão deixar de pagar aos seus mais à frente também. E aí a roda da economia começa a girar ao contrário, o dominó começa a cair para trás, né? E é o que não pode acontecer, é o que a gente deve tentar evitar. Como? Difícil, mas é o que deve ser. Perfeito, perfeito. Mas é fazer uma análise, de uma forma geral, fazer uma análise caso a caso para ver como é que a gente pode resolver. Passando adiante, tem um grande problema em meio à pandemia, principalmente com a escola EAD, as aulas EAD, que são os problemas com a internet, né? Pelo fato de ter muita gente utilizando, você está tendo uma sobrecarga na internet de um modo geral muito grande. Então, no caso do consumidor está enfrentando alguns problemas com a internet, a operadora pode cobrar para enviar um técnico e resolver esse problema? Ficou cortado, Daniel. A operadora pode o quê? Tá escutando agora direitinho? Só cortou, a operadora pode e aí cortou. A operadora, no caso, nesse caso específico, justamente, já é o problema que a gente está citando. A operadora, nesse caso, poderia cobrar para enviar um técnico e fazer o serviço necessário de melhoria da internet? Não. Internet e serviços essenciais não dá. Na verdade, a visita de técnico, ela, via de regra, ela não é cobrada. Sobretudo sendo um serviço essencial, como foi determinado pelo governo federal, através do decreto 10.020, coisa assim. Esses serviços são todos considerados essenciais, não podem ser interrompidos. Se você deixa de pagar, o que é que acontece? Não pode ser cortado. Você vai ter multa mais à frente, né? Você vai ter que pagar tudo com multa, com juros, com amora, mas não pode ser cortado por ser considerado essencial. E se você está tendo problema no funcionamento, você pode sim requerer a visita de um técnico, levando em conta que até essas empresas têm sofrido com isso pela dificuldade de deslocar técnicos a todos os locais que precisam, a dificuldade que os condomínios têm tido com relação à segurança, condomínio de prédio, por exemplo, de apartamentos. Tem várias regras para que um prestador de serviço terceirizado venha de fora fazer aquele serviço, horário, máscara, álcool gel, enfim. Isso tudo tem dificultado e tem demorado mais a fazer esse auxílio ao consumidor. Mas a cobrança não pode ser feita não, até porque quando você adquire um pacote de internet, por exemplo, tem um roteador, tem aquilo lá, para que funcione, aquele equipamento tem que funcionar. Se o equipamento tem um problema, é obrigação da empresa vir trocar para que você possa novamente ter acesso ao serviço para o qual você está pagando. Né? Excelente. Por conta dessa situação que a gente vive, as lojas fecharam, né? Por conta dessa situação, e isso, de certa medida, é bom, mas cria um problema que é, por exemplo, no caso do eletrodoméstico, o celular que está na garantia, criar um problema, alguma coisa nesse sentido, qual seria a atitude do consumidor nesse momento? Bom, se eu comprei alguma coisa e deu algum problema, é isso? Se um eletrodoméstico, um celular... tem um prazo, né? O consumidor tem um prazo de garantia. No máximo, 90 dias pelo prazo o prazo de bens duráveis que o código especifica. Aconteceu comigo especificamente, comprei um produto, o produto não veio da forma como eu queria, foi um produto comprado pela internet, tem aquele prazo de arrependimento, mas o que tem que ser feito é entrar em contato com a empresa. Os call centers foram considerados serviços essenciais, então estão funcionando. Você tem que manter contato com o fornecedor, junto a quem você adquiriu o produto, para ver como fazê-lo. Tem algumas empresas que estão disponibilizando a busca, né? Vai lá buscar no endereço do consumidor, sobretudo quando é empresa local.
E aí fica mais simples. Assistências técnicas estão fechadas, né? Então, se você precisa de uma assistência técnica, provavelmente você vai ter que esperar reabrir, né? Algumas estão funcionando internamente, sem receber clientes, e aí tem que fazer a busca do produto. E se for um produto essencial, cumpre a empresa fazer a troca imediata, né? Bens essenciais, celular, TV, fogão, geladeira, máquina de lavar, todos os que são considerados pela doutora e pela jurisprudência como bens essenciais, devem ter troca imediata quando o seu uso está impossibilitado. Nesses casos, ou busca ativa, busca por parte do fornecedor, ou, se for possível ao consumidor comparecer aos correios, fazer aquela postagem gratuita remetendo o produto de volta. Se for uma loja física que está funcionando, porque tem supermercado, por exemplo, que vende celular, então você vai direto no local que está funcionando e tenta fazer sua troca. Perfeito, professor. E ainda nesse ponto, se a gente ilustrar um caso específico, digamos, eu comprei um celular que tem a garantia de 12 meses, por exemplo, para você fazer qualquer serviço de assistência técnica. Só que as assistências técnicas não estão funcionando em tempos de pandemia. Então, se elas voltarem a funcionar depois de findados esses 12 meses e eu ainda tiver a necessidade de consertar o meu produto, eu perco essa garantia? Como é que fica essa situação em meio à pandemia quando esses serviços não estão funcionando? Notadamente, o código não tem nenhuma previsão sobre isso, né? Ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer. O que é que você deve fazer? Você tem que tentar resguardar o seu direito. Entrar em contato com a empresa, fabricante, por e-mail, ou alguma forma você anota o protocolo, por e-mail é até melhor, né? Então, você informa que há um problema, com data, com hora, com tudo direitinho, para resguardar o seu direito. Então, digamos que estou no 11º mês de aquisição do produto, um mês para acabar a garantia, e o celular, como você está dando de exemplo aí, não funciona mais, ou tem algum vício, né? Então, eu vou resguardar esse meu direito, me comunico com o fabricante, com o vendedor, seja lá com quem for, e digo, olha, o meu produto deu defeito, deu vício, eu não estou conseguindo utilizar ele na integralidade, eu não estou conseguindo usar de jeito nenhum. Como as assistências técnicas estão fechadas, então a gente presume que aquele prazo interrompe-se ali, né? E só volta a contar quando existe validade. Agora, quando tudo voltar, o consumidor ainda se deixar escoar o tempo, aí não tem o que fazer. Eu só vejo essa forma, né? Você tentar o contato com a empresa para resguardar o seu direito. Olha, hoje parou de funcionar, ainda está na garantia. Quando voltar, eu quero consertar meu aparelho, porque quando quebrou estava na garantia, eu lhe informei. Você que não está podendo consertar, porque está tudo fechado. Eu vou insistir nesse ponto de compras online, porque é algo que tem se tornado muito recorrente, né? Até porque é praticamente a única alternativa agora, né? É o que o mundo gira, né? No caso, por exemplo, de compras online, e a gente sabe que tem até 7 dias, né, para trocar, o código determina 7 dias. Uhum. E o consumidor quer devolver, mas ele, nessa possibilidade, nessa situação, ele teria uma prorrogação do prazo para não ter que ocorrer nesse momento? É praticamente a mesma situação. Não há nada que garanta que esse prazo vai ser prorrogado. Nenhuma lei alterou os 7 dias, nenhuma medida provisória veio regulamentar a situação. Então, vai caber tentar entrar em contato novamente com o fornecedor e dizer, olha, o equipamento que eu comprei, o produto que eu comprei chegou. Esses 7 dias que o código fala é a partir do momento que você recebe, não é a partir do momento da compra, né? É o chamado direito de arrependimento, quando você adquire o produto fora do ambiente comercial, ou em casa, né, por telefone, enfim. Então, quando você chega, às vezes você, poxa, eu comprei um tênis, pensei que ele era vermelho, mas é meio quando laranja, não é isso que eu quero. Então, não tem que haver um vício, não tem que haver um defeito no produto. Apenas você recebeu da aquisição, então você pode devolver. E isso tudo, inclusive o trâmite do produto ir e vir, é custo do vendedor, né? É um risco do fornecedor. Daí porque você deve entrar em contato com ele, com o fornecedor, olha, comprei, eu quero devolver. Como é que eu faço? O que é que as empresas estão fazendo? Algumas estão mandando buscar o produto. Outras estão lhe fornecendo um código de envio por correios. Se o consumidor puder ir aos correios e assim quiser, vai aos correios e manda o produto de volta para receber um novo. Ou algumas empresas estão dizendo, beleza, você recebeu o produto há 5 dias, está dentro do seu prazo, a gente registrou aqui,
Quando esse período passar, a gente recolhe o seu equipamento e você pede um outro da forma como você queria. São essas 3 alternativas que estão mais comuns no mercado. Excelente, professor. Acho que já findando a discussão e desde já agradecendo demais ao senhor pela oportunidade. Está acabando. Eu acredito que vai ser de grande importância para todo mundo que for assistir, porque tem muita gente que tem essas dúvidas quanto aos aspectos consumeristas em meio à pandemia, né? Então, tem muita gente que não sabe ainda o que é que pode fazer, e é como você citou lá no início da discussão, o poder que julga isso e que observa isso está inerte, então precisa de uma provocação por parte do consumidor, então para isso ele precisa saber dos direitos que ele tem, né? Precisa. Por fim, eu acho que em relação aos serviços essenciais, com esse agravo da situação econômica no país, grande parte da população poderia, por causa disso, em detrimento disso, ser privada do acesso, da utilização desses serviços essenciais, né? Então, como é que ficam os direitos do consumidor quanto a esse ponto dos serviços essenciais em meio à situação de pandemia? Já havia desde o decreto presidencial que ao soltar determinados serviços, serviços essenciais, a previsão de que eles não poderiam ser interrompidos. Serviços essenciais não podem ser interrompidos via de regra, né? O Código do Consumidor diz isso. No entanto, a doutrina entende que pode ser interrompido sim, se não houver pagamento. O que ele deve ser ofertado ao consumidor continuamente, mas ao consumidor que não paga pode haver interrupção. Nesse momento de pandemia, o que é que tem se pregado? É que não há possibilidade de interrupção nem em razão do inadimplemento. O decreto presidencial prevê isso, algumas leis estaduais estão prevendo isso com relação à energia, com relação a esgoto, com relação à água e esgoto, com relação a telecomunicações, porque esses serviços eles se mostram, como o nome diz, essenciais, e mais ainda nesse momento onde você está recluso obrigatoriamente em casa, né? Então, nesse momento, aqui em nível de Paraíba, por exemplo, mesmo que o consumidor se torne inadimplente para serviço de telecomunicação, de água, esgoto e de energia, o serviço não pode ser interrompido. Poderia na sistemática anterior. Atualmente, em momento de pandemia, não. O que vai ser feito? Então não vou pagar nem juros e multa. Não, juros e multa você vai pagar sim. No momento que você atualizar seus débitos, incidirão mora, juros, multa, enfim, tudo que é contratual. Só que nesse instante não haverá interrupção em razão de eles serem considerados essenciais. E se eu tiver um serviço essencial suspenso, se for energia, ANEEL. Busque a ANEEL, faça a reclamação direto na sua operadora, que no caso da Paraíba é Energisa. Se for água e esgoto, reclame na CAGEPA, reclame na ANA, que é a Agência Nacional. Se for de telecomunicação, reclame na Anatel, reclame primeiro na sua operadora, porque elas vão ter que dar uma solução. E como o nome diz, é agência reguladora, uma regula a outra, vai ter esse poder de impor essa realização, essa retomada do serviço. Professor, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, esclarecedor, por sinal. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, em nome de todo o grupo Constituição é Notícia, de bater esse papo aqui com a gente. E se você assim, tiver mais alguma consideração a fazer, o Daniel, vocês podem ficar à vontade. Bom, alguma coisa, Daniel? Não, pode seguir. Bom, quanto ao tema da nossa conversa, muito boa, por sinal, a situação que a gente está exposto hoje é inédita. Então, tudo que nós estamos vivendo, o direito vai ter que correr atrás de tentar regulamentar, né? Mais rápido do que acontece normalmente. O fato social está andando muito mais rápido do que normalmente. Daí porque a gente tem que ter cabeça fria, tem que ter cabeça no lugar, tentar acordo, tentar conciliação e buscar os princípios norteadores do direito que vão nos trazer como soluções, caminhos para os eventuais dilemas e as eventuais demandas que possam ser submetidas a gente. E eu agradeço demais o convite de vocês. Eu disse no começo que era um projeto que estava sendo muito bem falado, em razão, sobretudo,
dos encaminhamentos, da forma como vocês estão levando adiante, e eu só pude comprovar pessoalmente aqui, né, ainda que virtualmente, a qualidade da abordagem de vocês, das perguntas, o conhecimento que vocês têm, o preparo que vocês tiveram para poder realizar a conversa. Então, eu espero que, de fato, como vocês mencionaram, como o Daniel mencionou, como o Hélio mencionou, que seja de grande valia para quem vai assistir, né? E que, em outras oportunidades, a gente possa abordar outros temas também, que não seja um momento tão crítico, né? Mas esses momentos é que revelam a necessidade de projetos como o de vocês e informações que, porventura, eu possa ter a contribuir com os demais. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir minimamente, mas já é de grande valia para mim. Eu gosto de dizer que direito do consumidor é, antes de tudo, cidadania, e não existe cidadania quando você não sabe os seus próprios direitos. Então, essa foi a nossa conversa com o professor Floriano, ele que é professor da Unifacisa também, especialista em direito do consumidor, direito de empresa, tudo aquilo relacionado às relações consumeristas. E de resto é só realmente isso, agradecer demais ao professor. A gente vai estar lançando muito conteúdo ainda, seja de direito consumidor, seja de qualquer outra área do direito, e vai tentar estar engrandecendo todas as discussões. Agradeço a todos aí que assistiram a gente até agora e muito obrigado pela oportunidade, até uma próxima. Abraço virtual a todo mundo.